Aleluia. Somente crer, tudo é possível. Amém. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Logo depois nós vamos apresentar um hino. 1 Tessalonicenses 5, verso 8. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Lembrando aos irmãos que dia 11 de agosto será a Santa Ceia aqui. Amém? A Santa Ceia aqui. Começa mais cedo, não às 19h30, 19 horas. 7 horas começa o período do louvor, já começa o culto. Sábado, dia 11, vai ser a Santa Ceia aqui. Então, participarão os irmãos da Cidrolândia, virá alguns também de Marucana, outros lugares também, de Joatuba, para estar conosco. Amém? Amém. Dia 11 de agosto, sábado. 1 Tessalonicenses 5:8. Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica. Os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, verso 8. 5, verso 8. Nessa noite eu quero falar sobre o que o crente se torna, não fazendo o que deve ser feito como cristão. Os irmãos estão entendendo? Veja bem o tema da mensagem dessa noite. Vai ser curto, não vai ser longo não. O que o crente se torna não fazendo o que deve ser feito como cristão. Os irmãos estão entendendo? Amém. Veja bem. 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém. Porque Deus não nos destinou. A palavra destinou, você procura no dicionário grego, bíblico, não predestinou. Porque Deus não nos predestinou para a ira. Amém. Obrigado. Mas para a aquisição da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Pai querido, por esta rica e preciosa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de estar aqui, Senhor, adorando na beleza da Tua santidade. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, e que a mão de misericórdia esteja no coração de cada um nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Os irmãos podem sentar, enquanto isso nós vamos estar ouvindo a aproximação. Aleluia. Aproximação só. Apenas medite antes de nós entrarmos na palavra. Disseram que tu não existia, impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, tu estás em todo lugar. Disseram que tu moras tão longe, que só o céu é o seu lugar. Mas vejo na terra as águas jorrando, fazendo os rios correrem por mar. Ouço uma voz, não temas, amigo, e estou contigo até o fim. E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abre um caminho. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo, parte dele, não crê que ele existe, mas nós cremos. Amém. Amém? Amém. Ele mudou de lugar, deixou sua morada para fazer morada em nossos corações. Amém. Muito bem. O que o crente se torna não fazendo o que deve ser feito como cristão? Bom, em primeiro lugar, ele pode se tornar muitas coisas. Ele pode se tornar muitas coisas. Porque no Antigo Testamento era simples. Era simples o que um hebreu se tornava, não obedecendo os mandamentos. Deus disse assim: eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. A bênção será que, ouvindo os meus mandamentos e praticando, será abençoado. Amém. E a maldição é, ouvindo os meus mandamentos e não obedecendo, a maldição virá. Será amaldiçoado. Então, no Antigo Testamento era simples nós entender o que um hebreu, o que um israelita se tornaria
se ele não obedecesse os mandamentos, se ele não obedecesse a palavra. Jesus vem e diz assim: quem me ama guardará a minha palavra. Amém. Amém? Amém. Quem me ama guardará a minha palavra. Ele disse: aquele que me ama, esse tem os meus mandamentos. Agora, é fácil nós entender isso. Se ele disse: quem me ama guardará a minha palavra, é entender que quem não ama não guarda. Amém. Verdade. Também é simples de entender. Amém, irmãos? É simples e fácil de entender. Assim como ele disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E quem não é, não escuta. Quando se fala de escutar, não é apenas aqui, entrar aqui. Porque Jesus disse: aquele que ouve e guarda a minha palavra. Amém, irmãos? Amém. Ele disse: é esse que me ama. Vocês estão entendendo? Aí vem João lá no final do livro. João, na sua carta, ele disse: quem é de Deus, ouve-nos. E quem era João? Um dos apóstolos. Ele disse: quem é de Deus, ouve-nos. Ouve quem? Ouve os apóstolos. Então, é fácil identificar o que uma pessoa se torna não fazendo o que deve ser feito como cristão. Como na rádio, hoje parece que pregou a mensagem descrendo voluntariamente. Quem foi que ouviu hoje na rádio? De manhã? Hoje, acho que passou o dia, não sei. Descrendo voluntariamente. Aquele que descrê voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, vejam bem. Como cristão, toda pessoa que tem aceitado a Cristo como seu Salvador e batizado no nome dele, deve saber as suas responsabilidades cristãs. Eu estou falando aqui, eu vou falar algumas coisas nessa noite aqui, até dar o horário, vou falar umas coisas aqui, eu vou falar para cristãos. Não vou falar para nível evangélico. Eu não vou falar em níveis evangélicos. Eu vou falar para cristão. Está entendendo, irmãos? Para cristão. Creio que cada um de nós que está aqui dentro não deve ser nenhum evangélico. Deve ser um cristão. Amém. Um cristão. Todo cristão, toda pessoa que tem aceitado a Cristo como seu Salvador e batizado no nome dele, deve saber das suas responsabilidades cristãs. Deus nos chamou para um serviço. Deus nos chamou para uma batalha. Deus nos chamou para a guerra. Ou seja, se você observar, Deus nos chamou para muitas coisas, e é a mesma coisa o tempo todo. Quem está entendendo, irmãos? Deus nos chamou para uma jornada. Deus nos chamou para uma caminhada. Tudo é a mesma coisa. Se torna tudo um sentido só. Quando você vai trabalhar, vai para uma empresa, no seu primeiro dia, depois que você é passado pela entrevista, passado pelo exame, quando você se infiltra na empresa, seja na produção, na linha de produção, seja em qualquer situação, alguém vai mostrar para você como é que deve ser feito o trabalho. Correto, irmãos? Alguém vai mostrar para você como é que deve ser feito o trabalho. O que você tem que fazer. O seu trabalho é esse é seu horário, esse é seu horário, esse dia é sua folga, e tal. E diz, nesse aqui você não toca, nesse aqui você não vai, nesse aqui você não
vai, o seu setor é isso aqui. Fique naquilo que você ingressou para trabalhar. Quem está entendendo, irmão? No sentido espiritual, é ficar na vocação que foi chamado. Então, assim como o natural, o espiritual também nos ajuda. O natural é a melhor coisa para nos ajudar para apontar o espiritual. O natural foi assim. O irmão Branham sempre foi assim. O irmão Branham era um tipologista. Ele sempre pegava o natural para refletir o espiritual, para uma fácil compreensão. Então, observe bem que Deus mesmo fez isso para nós, para o nosso próprio bem. Deixou o Antigo Testamento como uma sombra. Amém, irmãos? Amém. Então, observe bem que todo cristão ele tem que saber das suas responsabilidades, pois os atos da igreja, que começou no dia de Pentecostes, devem estar sendo vistas e feitas pelos cristãos assim chamados. Você crê que foi chamado, irmãos? Amém? Amém. Você crê que faz parte de Atos dos Apóstolos 2, verso 39? Amém. Na qual o Senhor está chamando? Amém. Você crê que foi um chamado? Amém. Porque a promessa vos diz respeito. A vós, judeus, a vossos filhos de judeus, e a tantos como estão longe, nós, e a quanto nosso Senhor Jesus Cristo chamar. Amém. Você crê que está incluído nisso, irmão? Amém. Você sentiu o puxão do Espírito Santo? Amém. Se o crente, candidato ao reino dos céus, não procura com zelo exercer suas responsabilidades e então cumpri-las, não é digno. Se ele não procurar com zelo suas responsabilidades e não cumpri-las, não é digno nem de portar. Nem de portar. O que é portar? Levar. Colocar. Nem de portar uma Bíblia nas mãos e debaixo do braço. Tendo-a em mãos e não pratica. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Os nossos deveres cristãos. As nossas responsabilidades como cristão. Não é uma ordem direta, não é uma doutrina de igreja. Mas como cristão, como alguém que acaba de aceitar Jesus Cristo, alguém que acaba de ter uma experiência com Deus, uma pessoa que sabe realmente quem ele foi lá no mundo, o que ele era no mundo, e que suas obras infrutuosas da carne só o lançava cada vez mais para o inferno. E Jesus, com sua mão poderosa de graça e de misericórdia, foi e tirou você. Amém, irmãos? Foi e tirou você. E ele te põe na tua presença. Te faz de você uma nova criatura. Tira de você aquela velha natureza caprina que você tinha. E põe uma natureza de ovelha. Amém, irmão? E põe uma natureza de ovelha. Porque de caprino você não gostava de ser liderado. Você pode observar que bode, cabra não gosta de ser liderado. Não gosta. Mas ovelha gosta. Amém, irmãos? Ovelha gosta de ser guiada. Ovelha gosta de ser disciplinada. Gosta de ser corrigida. Deus tirou aquela velha natureza que tínhamos, de caprino, e nos colocou e nos deu da sua natureza, a natureza de cordeiro. E essa natureza que ele tirou foi para que nós pudéssemos ser guiados pela sua palavra. Amém, irmão? Sua palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então observe bem que Deus nos deu esta oportunidade de termos uma libertação total
E diante disso, colocar dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo. Santo é o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Deus é Espírito. Então, observe que, em primeiro lugar, quando nós atentamos para as coisas de Deus, nós, os cristãos, que queremos servir a Deus, devemos entender, compreender e fazer com alegria, fazer com prazer, cumprir com prazer, com alegria, e fazer com alegria os deveres. Amém, irmãos? Os deveres de um cristão. Letra A. Em primeiro lugar, quando entende e sabe que deve ser batizado, sua maior preocupação, como alguém que queira ser salvo, é indo logo pedindo o seu batismo. Amém, irmãos? É indo logo pedindo o seu batismo. Invocar o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Isto é, se realmente a pessoa está preocupada. Correto, irmãos? Correto? Se realmente a pessoa está preocupada. Porque tem pessoas que chegam para mim e ligam e dizem: pastor, o senhor, eu ouvi aqui na Bíblia que tem que ser batizado em nome de Jesus, tal, eu gostaria de ser batizada. Agora, a pergunta é: a pessoa quer ser batizada para caminhar, para ser um salvo, ou quer só ser batizada porque sabe que tem que ser batizada? Sabe, existem muitas igrejas, até vou dizer até na mensagem, que estão respirando julgamento, respirando juízo, porque cometeram crimes. Que tipo de crime, pastor? Porque é um crime enterrar uma pessoa viva. Se batiza uma pessoa quando está morta. Amém, irmãos? Se batiza uma pessoa quando ela está morta. Quando ela está se rendida ao Senhor. Quando ela se rende ao Senhor. E, no entanto, não é aquele, eu entendi que tem que ser batizado, eu vi que tem que ser batizado. Não é isso, não. É algo que tem que vir na alma, amém, irmão? Na alma e com um arrependimento sincero. Glória a Deus. Para que o velho homem seja crucificado. Oh, soberano Deus. Para que, ao ser batizado, ele saia dali com uma novidade de vida, não com a velha vida que vivia, mas uma nova vida. Novos pensamentos, novos desejos, maneiras de falar, de se conduzir, de se portar, de se vestir. Amém, irmãos? De se vestir, gostos, lugares. Quando uma pessoa realmente tem aceitado Cristo e morto, fedendo para o mundo, aí sim. Amém, irmãos? Aí sim, eu tenho enorme prazer de ir lá e batizar essa pessoa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero batizar, pastor. Você não batiza com batom na boca. Eu quero me batizar, pastor, defumando. Eu quero me batizar, pastor, com isso e com aquilo. Vestindo dessa daquela maneira. Não está morto, não está vivo. E se eu batizar, é um crime. Porque se uma pessoa morrer, ele tem que ter um atestado de óbito para comprovar que está morto, para então depois enterrar. Quem está entendendo, irmão? E assim um cristão que acaba de aceitar sua fé, que está colocando o seu coração para Cristo, aceitando-o como seu Salvador, o mundo deve estar morto para ele. Amém, irmão?
O mundo deve estar morto. Não, mas para encher a igreja não tem problema, não. Vamos lá. Não, de jeito nenhum. Eu prefiro uma pessoa batizada corretamente, com uma fé pura na palavra, com uma consciência limpa e com um arrependimento sincero, do que 10, 15, 20, só porque teve alguma sensaçãozinha. Quem está entendendo, irmão? Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, isso é depois que a pessoa está batizada. Bom, B, depois disso, vem o interesse e desejo de estar nos cultos. Amém, irmãos? Para adorar o Deus que o salvou. Amém, irmãos? Pois deve entender que na casa de Deus é que recebemos e teremos comunhão com os irmãos e com a palavra sendo ministrada. Isto é, se realmente entendeu alguma coisa. Quem está entendendo? Isto é, se realmente entendeu alguma coisa. Porque tem pessoa que batiza, sumiu. Mas cadê fulano? É porque não tinha nada. Não tinha nada. Sumiu. Foi embora. Está sumido. Depois disso vem o seu interesse, o seu desejo de estar no culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, irmão? Um cristão que realmente entendeu, compreendeu o que Deus fez com ele, por ele. Ele fica inquieto quando está chegando o dia e a hora de cultuar a Deus. Amém, irmãos? Ele se apressa. Ele tem um desejo enorme. Amém, irmão? De estar ali adorando a Deus. De alimentando da palavra, tendo companheirismo com a palavra. E, por fim, tendo companheirismo com os irmãos que estão ouvindo a mesma. Quem está entendendo, irmão? Vê? Mas se a pessoa não tem esse desejo, hoje tem culto. Mas semana que vem eu vou. Todo dia tem culto, toda quarta tem nada. Não aconteceu nada ainda não. Não aconteceu nada nessa pessoa ainda. Só um sentimento. Só uma situação religiosa. Culto tem todo dia. Tá? Isso é expressão de crente que não entendeu nada. Crente enche barriga. Então depois vem o interesse e o desejo de estar nos cultos para adorar a Deus. O Deus que o salvou. Quem foi o Deus que nos salvou, irmãos? Senhor Jesus. Veja bem. Isto é, se entendeu alguma coisa. C. Todo cristão que seja um cristão verdadeiro para continuar vivo em um mundo morto e condenado ao juízo, deve estar tomando a Santa Ceia. Quem está entendendo, irmãos? Preste atenção que eu vou repetir as palavras outra vez. Apesar que amanhã você pode entrar no YouTube, ouvir novamente, vai passar na rádio, vai ouvir novamente. E falando nisso, pode ter até alguém. Eu não vou no culto hoje não, mas amanhã eu perco não na rádio. Gente, ouvir uma coisa na rádio é uma coisa, estar presente no culto é outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estar sendo molhado é uma coisa, vendo a chuva cair é outra. Então, todo cristão que seja um cristão verdadeiro, para continuar vivo, quando eu falo vivo, estou falando espiritualmente falando, diante de um mundo morto, condenado ao pecado, condenado à destruição,
deve estar tomando a Santa Ceia para continuar vivo. Jesus mesmo disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E aí, quem é que tem vida aí? Eu estou vivo, pastor, eu estou bem forte, eu caminho e tal. Fui no médico e ele mediu minha pressão, meu coração está tudo bem, estou vivo, estou ótimo, estou fazendo academia. Está morto não tomando a Santa Ceia. Morto, morta. Todo cristão que seja um cristão verdadeiro para continuar vivo diante do mundo morto e condenado ao juízo, deve estar tomando a Santa Ceia. Pois Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E quantas pessoas estão mortas andando por aí? Mortos vivos. D. Sendo cristã, deve saber também que para ser bem-aventurado diante do Senhor Jesus Cristo, deve-se depois de tomar a ceia, lavar os pés dos irmãos. Amém, irmãos? Dos santos. Pois Jesus disse que quem não pratica não tem parte com ele. E quantas pessoas que não têm parte com ele? Será que as pessoas não veem tamanha gravidade, irmãos? Será que não passa na mente das pessoas a tamanha gravidade? Será que as pessoas não percebem? Olha, irmão, se fosse comigo, se eu fosse um irmão, uma pessoa nesse sentido, eu estava desesperado. Primeiro, não comer da minha carne, beber o sangue, que é um tipo da ceia, não tem vida. Segundo, se não lavar os pés, não tem parte com ele. As pessoas, será que não entendem a gravidade? Que entenderam, irmão? Será que não entende a gravidade? Não compreende? Oh, meu Deus. Pois Jesus disse que quem não pratica não tem parte com ele. Amém? Diante disso, como um cristão, deve estar certo com Deus até mesmo para tomar a ceia e bem na comunhão. Tem um fator importante que não é ser um roubador ou uma roubadora na casa de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, irmãos? O irmão Branham pregou a mensagem titulada Esteja Certo de Deus. Ele disse: qualquer coisa que nós façamos, esteja certo de Deus. Se eu vou viajar, esteja certo de Deus. Deus está nisso? Amém, irmãos? Se eu vou comprar uma casa, Deus está nisso? Se eu vou fazer qualquer coisa, Deus tem que estar no meio disso. Amém, irmão? Esteja certo de Deus. E quando nós vamos tomar a comunhão, depois de ser cristão, batizado, ir para os cultos, Santa Ceia, depois disso, temos que estar certos de Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Amém? Quem está entendendo? Vocês estão compreendendo, irmãos? Nós estamos falando sobre deveres de cristãos. Nossas responsabilidades. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Já pensou? Aí está. Já pensou na ceia? Pessoa passando na fila da ceia? Pegando o pão e o cálice? Como a gente é igreja pequena, nós somos uma igreja pequena aqui, Sazedo, Birité, Citrolândia e tal, como a igreja é pequena e o pastor conhece todo mundo, sabe quem é fiel nos dízimos, sabe às vezes pessoas que ficam para lá e para cá e vê aquela pessoa passando na ceia, Deus te abençoe, irmão, e pegando o pão, e pegando o vinho, e pondo na boca, sendo um roubador, um ladrão na casa de Deus, não entregando o dízimo, tomando pão e vinho. Vocês estão entendendo, irmãos?
Temos que estar cientes dos nossos deveres como cristãos, nossas responsabilidades. E como cristãos, devemos ser as pessoas mais organizadas. Amém, irmão? Como eu expliquei esses dias em Milité, está gravado. Outro dia uma irmã lá no céu, lá ligou para mim, pastor, esse mês eu não vou poder entregar meus dízimos não, porque eu tenho que pagar umas contas. Peraí. Deus não é culpado da sua falta de organização, não. Deus não é culpado da sua falta de organização. Quer dizer, então, que você vai se preocupar com César e deixar Deus de lado. Vocês estão entendendo, irmãos? Quer dizer, que se preocupa com César e Deus fica de lado. Não. Como cristão, deve-se estar certo com Deus, até mesmo para tomar a ceia e bem na comunhão. Comunhão. Bom, o que é comunhão? Existe a palavra comungar, existe a palavra comunhão, existe a palavra estar em comunhão e existe a palavra tomar a comunhão. Cada uma tem a sua aplicação correta. Eu vou tomar a comunhão hoje, isto é, eu vou ceiar. Mas para você tomar a comunhão, você está em comunhão? Vocês estão entendendo, irmãos? Opa, hoje é ceia, vou tomar a comunhão. Mas espera aí, antes disso, você está em comunhão? Mas será que você não tem que pensar que antes de tomar a ceia, você tem que ir até aquele irmão? Talvez você pensou mal dele, falou mal dele, pensou mal do ministro, do pastor. Às vezes não conversa com o irmão, não conversa com a irmã. Vira a cara, não cumprimenta. Às vezes é um pecado não confessado. E aí? As pessoas não entendem essas coisas. E aí toma a ceia, tomando sem discernir o corpo do Senhor, que é a igreja, tome sem discernir, tome para a sua própria, não discernindo o corpo do Senhor Jesus Cristo. E hoje, a mesa do Senhor hoje em dia, eu estou falando no sentido da aplicação espiritual, colocando igrejas no meio, a mesa do Senhor virou cheia de vômito. Mulheres passando a ceia, cortando cabelo, com pintura, com roupa imoral, com saias rachadas, coladas no corpo. Não fala com o marido, não fala com a esposa. Os jovens é uma chocarrice. Não consagram, não jejumam, não oram. Vai para cinemas, assistir filmes. Estou falando de jeito da mensagem. Vai para shoppings. E se entremetem no meio dos incrédulos. Meu Deus, também. Não se cumpre dentro dele ou diante dele o Salmo 1, para não se assentar à roda dos escarnecedores. Quem entendeu, irmão? E pastores não se preocupam com isso. Mas tem igreja cheia, eu vou tomar a comunhão, mas você está em comunhão um com o outro? Se você está em comunhão com o seu irmão, eu não converso com a fulana, então você não está pronto para tomar comunhão. Eu estou de mal com o Beltrano, então você não está pronto para comunhão. Mas isso é entre eu e ela, não importa. Se você é cristão, você passa por cima disso. Eu estou falando para cristão, não estou falando para crente meia boca, não.
Cristão passa por cima. A Bíblia diz, se alguém te bater na face esquerda, dá a direita também. Amém, irmão? Se alguém te fazer caminhar 1 milha, caminhe 10. Aí você mostra para o mundo e para Deus a sua fé e sua posição em Cristo. Amém, irmão? Ué. Sim, nós devemos saber nossos deveres como cristãos, não sermos roubadores, uma roubadora na casa de Deus. Isso aplica ser um dizimista, pois a Bíblia diz em Malaquias 3, que se você só nega ou omite entregar o que é do Senhor, automaticamente és um ladrão, uma ladra, pois assim roubam de Deus. E a Bíblia diz que ficarão de fora os roubadores. Ninguém aqui quer ficar de fora, quer? Eu não quero. Você quer, irmãos? Eu não quero. F. É um dever e um interesse no coração do crente eleito em estar alimentado da palavra. Amém, irmãos? Alimentado da palavra. Ah, não, o meu dia de alimentar é no dia de culto. Peraí, o resto dos dias. Aqui, por exemplo, é um culto por semana, quarta-feira. Mas e a quinta? E a sexta? E o sábado? E o domingo? E a segunda? Claro que não tem culto, mas você deixa de alimentar? Você deixa de alimentar a alma? Deixa de ler a Bíblia? Amém, irmão? Deixa de alimentar o espírito, orando, se santificando, jejuando, consagrando? Ou só lembra disso no dia de culto? Não. Como um cristão, como os deveres cristãos. Amém, irmãos? É o interesse do coração do crente eleito em estar alimentado da palavra. Ora, lendo sua Bíblia, lendo as mensagens do profeta, pois diz o irmão Brana, o cristão lê a sua Bíblia todo dia e nela medita de dia e de noite. Amém, irmão? Davi disse isso também. Correto, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Pessoas têm uma preguiça de ler a Bíblia. Só lembra de ler a Bíblia na hora que o pastor diz, vamos ficar de pé e ler a Bíblia. Só lembra nessa hora. Agora, aqueles que têm dificuldade de vista, de visão aguçada, visão meia, está perdendo, aí é outra coisa. Ele não vai deixar de ser bem-aventurado, porque a Bíblia diz bem-aventurado o que lê e o que ouve. Deus sabia que haveria pessoas que não saberiam ler. Amém, irmãos? E que perderia também as vistas. Mas ele está aí. Ele está se alimentando. Os irmãos entendendo? Aí ele vai pegar a Bíblia e vai lá ler. Aí lê 5 versículos. Outros pegam a Bíblia como se fosse um material, como se diz, a palavra certa? Não, eu estou sem sono, deixa eu ler a Bíblia e dormir. Eu vou cansar as vistas e assim eu vou dormir. Olha só, pegando a Bíblia como terapia para sono. É terapia que a palavra está procurando. Procurando a Bíblia para terapia. Mas ele pega o jornal super e lê de canto a canto. Ele compra o jornal super e lê da primeira página até a última página. Não cansa de ler, mas a Bíblia ele... fazer que nem a história da mulher. A mulher que brigou em casa, a crente. Brigou em casa e brigou em tudo. E meteu pau em todo mundo e xingou todo mundo e ela tinha que assinar um documento. E ela culpou os netos, e culpou o outro, e culpou o outro, e culpou o outro, e culpou o outro. E vocês pegaram meu óculos, Quando foi o dia de ir para a igreja, pegar a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Está me entendendo, irmãos?
Que coisa! Que situação! Ai, meu Deus, será quanto tempo tinha esquecido de ler a Bíblia? Os irmãos entenderam, irmãos? Esses são deveres cristãos. Um cristão que se importa com sua vida espiritual sabe que deve sempre o Espírito Santo. O Espírito está pronto e para isso implica jejum, oração, consagração. Um cristão que se importa com sua vida espiritual sabe que deve sempre o Espírito estar pronto. E para isso implica jejum, oração, consagração, leitura. Um crente que sabe e sente que é um salvo por ter obtido sua própria experiência, não é egoísta para com ele mesmo, pois sempre estará tentando fazer com que alguém também receba o que ele tem recebido. Amém, irmão? Ele não é egoísta. Ele não é aquele que pega a sua lâmpada, a sua luz e põe debaixo da cama e ilumina só onde ele está. Não, diz a Bíblia, ele pega aquela luz e põe no velador e ilumina todos que estão ao seu redor. Amém, irmão? Ele não esconde só para ele, não. Ele quer o outro também. E por isso ele se preocupa tanto com ele como os outros. Ele se preocupa com os outros. Ele não é egoísta com o que Deus deu para ele, com o que Deus revelou para ele. Ele está sempre preparado, com um panfleto na mão, com um convite na mão. Amém, irmão? Tentando fazer alguma coisa. O irmão Brana disse, já que vocês já estão dentro da arca, põe a mão para lá de fora para tentar salvar alguém. Amém, irmão? A pessoa encontra com Beltrano, encontra com Ciclano, encontra com o vizinho, encontra com João, Joaquim e tudo. Tudo bem, tudo tem seu tempo. Mas nunca falou de Jesus para ele. Nunca fez um convite. Vamos estar, tem um culto hoje, vai estar conosco. Tem a reunião hoje. Olha, escuta aqui, nós conversamos tanto, mas eu nunca falei de Jesus para você. Toma esse panfleto aqui, leva para casa. Não é egoísta consigo mesmo. Quem está entendendo, irmãos? Não é egoísta consigo mesmo. Ah, Deus me revelou, Deus me mostrou. Ele que... O problema é deles. Não é assim, não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não é assim, não. Olha como é que Raabe fez. Olha o que Raabe fez. Assim que a palavra foi revelada para ela, assim que ela foi notificada, do que Deus iria fazer em Jericó, ela logo não... A salvação chegou na casa de Raabe. Só na casa dela, ela disse, não, deixa eu pôr meu pai aqui, deixa eu pôr minha mãe aqui, deixa eu pôr meu irmão aqui. Amém, irmão? Deixa eu pôr quantos que eu puder aqui. Dá tempo, espias, dá tempo eu ir atrás deles? Dá tempo. Vai lá. Os irmãos entendendo? Amém. Nosso interesse é só trabalhar. É só cuidar de casa. Só cuidar dos nossos interesses pessoais. E a alma passa perto de você, para lá e para cá, gemendo e gritando, e você não faz nada. Quem está entendendo? Amém. Um crente que sabe e sente que é um salvo por ter obtido sua própria experiência, não é egoísta para com ele mesmo, pois sempre estará tentando fazer com que alguém também receba o que ele tem recebido. Por isso, se preocupe em estar preparado o tempo todo. Amém, irmão? E uma oportunidade apareça e ele evangelize e entregue a alguém. Quantas e quantas pessoas chegou para mim, pastor, mas se eu tivesse um panfleto naquela hora, pastor, se eu tivesse um livreto, não trabalha. Um cristão revelado sempre está motivado. Amém, irmãos? Motivado e motivando, convidando a outros a estarem nos cultos. Sempre tentando levar um ou dois para a igreja, no entanto, de ajudar aquela alma e receber de graça a água da vida por meio da palavra. Mas quem não está, nem ao seu próprio vizinho sabe que ele é alguma coisa. Eu não sabia que você era crente. Você trabalha aqui, eu não sabia que você era crente. Ele nunca provou que era. Nunca demonstrou para alguém. Que vergonha.
Sinceramente, nunca passou na cabeça era crente. O cristão, ele mostra, amém, irmãos? Ele demonstra com seus atos e obras e palavras, e sua conduta revela. Amém? Cheguei numa loja hoje para comprar um negócio daquele ali, ó. Tá ali. Fui ali, cheguei ali para comprar. O homem estava virado de costas assim. Falei, você tem um PO2 para isso, CLC, não sei o que. Ele virou para mim e disse, o senhor é pastor, né? O senhor é crente, o senhor é cristão. Ele falou, crente, eu sou cristão. Estou tentando viver uma vida cristã. Amém, irmãos? Né? A tua fala te denuncia. Você é um deles, a tua fala te denuncia. És tu um deles? Não, não sou. A tua fala denuncia. É Pedro que passou por ar naquela noite, viu? É Pedro que passou por ar naquela noite fria, gelada, e ele tentando esquentar um pouquinho. Ia para um fogo, você é um deles, deixa sair do fogo. Vai outro fogo, você é um deles. A sua fala denuncia, rapaz. Porque estava todo mundo falando mal de Jesus, menos ele. Quem está entendendo, irmãos? Menos ele. Todo mundo está esperando amanhecer para ver o, como se diz, o alvoroço. E ele estava ali para ver até onde ia. Todo mundo falando mal dele, a respeito dele, e ele quer. Quando eles viram que ele não falava nada, o seu comportamento está denunciando que você é um deles. Vocês estão entendendo? Um cristão, uma cristã, sabe que quando chega o dia de culto, sabe que deve haver uma preocupação e uma organização para que nada lhe atrapalhe. Sabe que ao entrar pelaquela porta da igreja, não está entrando em um lugar, não está entrando em um clube, não está entrando em um armazém, não está entrando em sua própria casa, está entrando na casa de Deus. Amém, irmão? Guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você tem que saber aonde eu estou. Tem pessoa que já chega, bom dia, boa noite, conversando, não sabe onde está ainda. Já chega quebrando a ordem da igreja. E conversando, e blá, 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 blá. E empurra para lá, empurra para cá. Ele não sabe onde está. Parece que não entrou na cabecinha onde está. Diz a Bíblia, guarde o teu pé, isto é, preserve, segure, respeite. Amém, irmão? Quando entrares na casa de Deus, uns vêm mascando chiclete, vem de casa conversando coisinhas, ouvindo piadinhas, gargalhando, mexicando, falando, e não sabe que ele vai destruir seu próprio culto ele mesmo. Irmão Brando diz, quando você vem adorando a Deus, amém, irmãos? Vem em espírito de adoração. O Senhor me abençoe essa noite, abençoe o pregador, abençoe a pregação, amém, irmãos? Você já vem na atitude de culto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem que saber onde é que ele está entrando, deve ter ciência que está entrando no santuário. E como ensinado pelo profeta, ir até o altar, fazer sua oração, e assim voltar até seu assento, e assim, enquanto o livro de cânticos não comece, se der ouvindo um hino baixinho, meditação, ou mesmo uma gravação que nós colocamos aqui, pode então tomar sua Bíblia, a literatura, e em ordem ler, até que comece o período de louvor, sem que perturbe a adoração dos outros que estão ali. Isso chama-se ordem e reverência. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Se você, como cristão, atento, obediente, ciente dessas coisas, tendo temor e tremor em praticá-las, digo que você tem tudo para ser um cristão abençoado por Deus. Amém? Amém. Desde que isso seja feito com sinceridade, fidelidade, sendo honesto para com você mesmo e os outros, e diante disso,
fique em sua posição, enchendo-se cada vez mais do Espírito Santo, da palavra. Pois assim, quando tudo terminar, teremos a maior das recompensas, que será sair desta terra num arrebatamento. Amém, irmão? Sair num arrebatamento e ficar longe do caos e da tribulação e do sofrimento que o mundo irá ter que enfrentar. E que nenhum outro tempo na história já houve desde os dias do dilúvio. Amém, irmão? Amém. Eu quero é sair daqui. Amém, irmão? Eu quero é ser arrebatado. Meu negócio é arrebatamento. Negócio é arrebatamento. Negócio é transformação de corpo. Negócio é obediência à palavra para nos ter autoridade. Como disse Lucas no livro de Atos, capítulo 5, verso 32, que nós somos testemunhas, como também o Espírito Santo, na qual Deus deu para aqueles que obedecem à palavra. Amém? O Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem à palavra. Amém? Nosso arrebatamento. Bonitas casas, bonitas empresas, belos carrões, belas residências, boas cidades, Catar, Iugoslávia, Bélgica, Suíça, Croácia, Escócia, Estados Unidos, grandes cidades bonitas, mas vai tudo queimar. Amém. Vai queimar tudo. Não ficará nem raiz nem ramo, diz a Bíblia. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá. Amém. Para o que temeis. Glória a Deus. Amém, irmão? Você entendeu os deveres do cristão? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, para nós, pela mensagem que nós ouvimos nessa noite. Senhor, cremos, ó Pai, na Tua palavra. E eu sei, Senhor, que o Senhor está na Tua palavra. O Senhor está na Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é o Senhor. E nós cremos, ó Pai, de todo o nosso coração. Dá-nos força, Senhor, para continuar nessa jornada, nessa batalha. Para que não seja envergonhado, Senhor, diante do Senhor. Ó Senhor, abençoa nossos irmãos e irmãs. Abençoe, Pai, para que possam levar essas coisas a cabo, para que possam levar com responsabilidade, Senhor. No nome do Senhor Jesus, confirma a Tua palavra, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Até a próxima quarta-feira, se o Senhor permitir. A mensagem de hoje está no nosso canal no YouTube, Mensagem Fundamental, e amanhã, em qualquer horário, determinado horário do dia, estará passando na rádio outra vez. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus permitir, cumprimentos aos outros. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.